poderia começar este vídeo dizendo que ele vai mudar a sua vida. Mas a verdade é que eu não acredito nesse tipo de promessa. Ninguém muda em 24 minutos, mas uma única ideia pode mudar a forma como você enxerga a própria vida para sempre. Hoje eu quero compartilhar 7 lições que eu gostaria de ter aprendido muito antes. Algumas delas podem parecer óbvias, outras talvez incomodem, mas todas têm algo em comum. Quanto mais cedo você entender essas ideias, menos tempo vai desperdiçar tentando viver a vida que os outros esperam de você. Talvez uma delas seja exatamente a conversa que você precisava ouvir hoje. Então assista até o final, porque a última lição, na minha opinião, é a mais importante de todas. E ela pode mudar completamente a maneira como você encara quem é e quem ainda pode se tornar. Aceite o passado. Seu pai e a sua mãe fizeram o melhor que eles puderam, mas mesmo assim, erraram com você. No final das contas, você vai ter que lidar com isso. Essa talvez seja uma das verdades mais difíceis da vida adulta, porque quando somos crianças, enxergamos nossos pais como pessoas que sempre sabem o que fazer. Só depois de crescer percebemos que eles também estavam tentando descobrir a vida enquanto criavam alguém. Eles também sentiram medo, também erraram, também carregavam inseguranças e muitas vezes educaram você da única maneira que conheciam. Carl Jung dizia que aquilo que não é resolvido em uma geração costuma aparecer na seguinte. Pense por um instante. Quantas frases que você ouviu na infância ainda influenciam a forma como você vive hoje? Engole o choro. Não responda. O que os outros vão pensar? Talvez você ainda tome decisões tentando agradar pessoas sem nem perceber. Não porque essa seja a sua vontade, mas porque certos medos criaram raízes lá atrás. Isso não significa que seus pais não amavam você. Significa apenas que ninguém consegue ensinar aquilo que nunca aprendeu. Quem nunca recebeu afeto tem dificuldade para demonstrá-lo. Quem cresceu sendo criticado pode acabar criticando sem perceber. Quem viveu com medo, muitas vezes, ensina medo. Esse ciclo acontece há gerações. E a grande pergunta não é se seus pais erraram. Eles erraram, assim como os pais deles também erraram. A verdadeira pergunta é: o que você vai fazer com isso agora? Porque existe uma diferença enorme entre entender o seu passado e viver preso a ele. O passado explica muita coisa, mas ele não pode dirigir o restante da sua vida. Chega um momento em que continuar culpando tudo o que aconteceu apenas mantém você exatamente no mesmo lugar. Assumir essa responsabilidade não significa fingir que nada aconteceu, nem minimizar a dor. Significa entender que daqui para frente, ninguém pode fazer esse trabalho por você. E por mais difícil que isso pareça, existe algo profundamente libertador nisso. Porque se a responsabilidade pela sua vida agora é sua, então o poder de transformá-la também é. E essa é a verdadeira diferença entre permanecer preso à própria história ou finalmente começar a escrever uma nova. Porque depois que você entende isso, uma outra verdade aparece. Uma verdade que quase todo mundo demora para aceitar. Ninguém virá fazer esse caminho por você. Ninguém vem te salvar. Ninguém vai aparecer para te salvar. Nenhum mentor, um coach surpresa, nem um tio milionário, nem os alienígenas, nem o Chapolin Colorado. Ninguém. É só você com você. Então aprenda a lavar a sua roupa, a limpar sua casa e cozinhar antes de querer morar com alguém. Essa pode parecer uma frase dura, mas na verdade, ela é libertadora. Desde cedo, muitos de nós crescemos esperando que em algum momento alguém aparecesse com todas as respostas. Que existisse uma pessoa capaz de consertar a nossa vida. Um relacionamento perfeito. Um chefe que finalmente nos valorizasse. Um amigo que resolvesse nossos problemas. Ou aquele momento mágico em que tudo simplesmente começaria a dar certo. Mas a vida raramente funciona assim.
Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, dizia que a última liberdade do ser humano é escolher como responder às circunstâncias da própria vida. Perceba o peso dessa ideia. Nem sempre você escolhe o que acontece com você, mas sempre pode escolher o que fará a partir dali. Esperar que alguém resolva a sua vida pode até trazer um alívio momentâneo, mas também entrega o controle da sua felicidade nas mãos de outra pessoa. E isso é perigoso, porque quando você acredita que precisa ser salvo, também passa a acreditar que não é capaz de salvar a si mesmo. É claro que pedir ajuda faz parte da vida. Todos nós precisamos de apoio em algum momento. Conversar com alguém, fazer terapia ou aprender com quem já percorreu um caminho nunca será sinal de fraqueza. O problema começa quando você transforma essa ajuda em dependência. Quando acredita que só conseguirá mudar depois que alguém aparecer. A verdade é que ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode enfrentar os seus medos. Ninguém pode criar os seus hábitos. Ninguém pode tomar as decisões difíceis que só pertencem a você. Existe um momento em que a vida adulta começa de verdade. É quando você percebe que ninguém está vindo. E em vez de sentir desespero, sente liberdade. Porque entende que o protagonista da sua história nunca foi outra pessoa. Sempre foi você. E quando essa responsabilidade finalmente deixa de assustar, você percebe que existe outra habilidade indispensável para quem quer viver com mais liberdade. Aprender a colocar limites, sem transformar isso em uma guerra. Aprenda a dizer não. Não é preciso bloquear todo mundo no Instagram. Aprenda a dizer não com um sorriso. Não precisa ser algo impressionante. Quando você fizer isso, não seja desagradável. Não há necessidade. Uma das maiores dificuldades da vida adulta não é aprender a falar. É aprender a recusar. Muitas pessoas dizem sim, quando por dentro gostariam de dizer não. Aceitam favores que não podem fazer. Concordam com opiniões que nem acreditam. Assumem responsabilidades que nunca deveriam ser delas. E fazem tudo isso por um único motivo: o medo de desagradar, o medo de parecer egoísta, o medo de decepcionar alguém. Mas existe uma diferença enorme entre ser uma pessoa gentil e ser uma pessoa incapaz de colocar limites. Quem nunca diz não, acaba dizendo sim para o cansaço, para a frustração e muitas vezes para o ressentimento. Você já deve ter passado por isso. Aceitou fazer algo sem vontade. Na hora sorriu. Disse que estava tudo bem. Mas por dentro, ficou irritado. Não com a outra pessoa. Com você mesmo. Porque sabia que poderia ter sido honesto. O filósofo Epicteto ensinava que não controlamos o que os outros esperam de nós, mas controlamos a forma como respondemos a essas expectativas. Essa é uma das maiores demonstrações de maturidade. Entender que você não é responsável pela reação das pessoas quando estabelece um limite com respeito. Quem gosta de você apenas quando você concorda com tudo, talvez não goste de você. Talvez goste da facilidade que tinha para conseguir o que queria. E isso muda completamente a forma como enxergamos alguns relacionamentos. Dizer não destrói relações saudáveis. Pelo contrário, as fortalece, porque cria confiança. As pessoas passam a saber que quando você diz sim, aquele sim é verdadeiro. Não é fruto de culpa, nem de medo, nem da necessidade de agradar. Você não precisa levantar a voz, não precisa discutir, não precisa dar uma longa explicação. Na maioria das vezes, um não educado vale muito mais do que um sim, dito contra a própria vontade. E existe algo curioso. Quanto mais você aprende a colocar limites, mais espaço cria para as pessoas que realmente respeitam quem você é. Porque quem respeita os seus limites, também respeita você. E isso nos leva ao próximo ponto. Porque quando você aprende a dizer não, também deixa de correr atrás de quem nunca fez questão de caminhar ao seu lado.
Escolha quem escolhe você. Pare de correr atrás de pessoas que te tratam como uma opção. Escolha quem te escolhe. Existe um erro que muitas pessoas cometem sem perceber. Elas acreditam que, se esforçarem o suficiente, finalmente serão valorizadas. Mandam mais uma mensagem, dão mais uma chance. Sempre são as primeiras a procurar. Sempre relevam. Sempre compreendem. Até que, um dia, percebem que estão sustentando sozinhas uma relação que deveria ser construída por duas pessoas. Relacionamentos saudáveis não precisam ser perseguidos. Eles exigem interesse dos dois lados. É claro que toda amizade, todo namoro e até mesmo os laços familiares passam por momentos difíceis. Mas existe uma grande diferença entre atravessar uma fase complicada e viver implorando por atenção. Schopenhauer dizia que um dos maiores sofrimentos humanos nasce das expectativas que criamos sobre as outras pessoas. Esperamos que elas retribuam na mesma intensidade, que demonstrem carinho da mesma forma, que façam por nós aquilo que faríamos por elas. E quando isso não acontece, a decepção aparece. Nem sempre porque a outra pessoa foi cruel, mas porque esperamos dela algo que talvez ela nunca tivesse a intenção de oferecer. Isso não significa que você deve desconfiar de todo mundo. Significa apenas que o afeto verdadeiro não precisa ser mendigado. Quem faz questão de você em contratempo, quem valoriza sua presença demonstra isso nas atitudes, não apenas nas palavras. Às vezes, a maior demonstração de amor próprio não é insistir, é saber a hora de ir embora. Porque permanecer onde você é apenas uma opção pode custar algo muito maior do que um relacionamento. Pode custar a sua autoestima. E quanto mais tempo você aceita migalhas emocionais, mais começa a acreditar que é isso que merece. Mas não é. Você merece relações em que o interesse seja recíproco. Conversas que não dependam sempre da sua iniciativa. Pessoas que celebrem a sua presença, e não apenas a sua disponibilidade. Isso vale para amizades, para relacionamentos e até para ambientes de trabalho. Nem todo lugar merece a sua energia. Nem toda pessoa merece o seu tempo. Aprender isso não torna você frio, torna você consciente. Porque maturidade também é entender que algumas portas precisam permanecer fechadas para que outras possam se abrir. E existe uma relação que nunca deveria ficar em segundo plano. A relação que você tem consigo mesmo. Porque antes de cuidar dos outros, você precisa aprender a cuidar de você. Cuide de você. Autocuidado é simples. Durma 8 horas, ou o máximo que você puder. Coma apenas o que cabe nas suas 2 mãos juntas. Beba bastante água. E lembre-se de responder mensagens que não importam com menos frequência. Isso evita rugas. Quando ouvimos a palavra autocuidado, muita gente pensa em viagens, massagens ou dias de descanso. Mas a verdade é bem menos glamurosa. Autocuidado começa nas coisas mais básicas. Dormir, comer bem, beber água, mover o corpo, respeitar os próprios limites. Parece simples. E justamente por parecer simples, muita gente ignora. Vivemos em uma época em que cuidar de si virou quase um luxo. Dormimos pouco para trabalhar mais. Pulamos refeições porque estamos ocupados. Passamos horas olhando para uma tela, mas dizemos que não temos 10 minutos para caminhar. Depois estranhamos quando a ansiedade aumenta, a paciência diminui e a mente parece funcionar o tempo todo no limite. Existe uma razão para isso. Seu cérebro faz parte do seu corpo. Ele não funciona separado dele. A neurociência mostra que uma noite mal dormida afeta a memória, o humor, a capacidade de tomar decisões e até a forma como interpretamos os problemas do dia seguinte. Às vezes, aquilo que parece uma grande crise existencial é apenas um cérebro exausto tentando sobreviver. Os filósofos estoicos entendiam isso há quase 2000 anos. Marco Aurélio lembrava constantemente que mente e corpo precisam caminhar juntos, porque é muito difícil manter clareza nos pensamentos quando o corpo está sendo negligenciado.
Isso não significa buscar uma vida perfeita, nem seguir uma rotina impossível de cumprir. Significa respeitar o básico, porque o básico, repetido todos os dias, produz mudanças extraordinárias. E existe outro tipo de autocuidado que quase ninguém comenta: aprender a proteger a própria atenção. Nem toda mensagem precisa ser respondida imediatamente. Nem toda discussão merece a sua energia. Nem toda notificação merece interromper a sua paz. Vivemos cercados por estímulos que disputam a nossa atenção o tempo inteiro. E quem perde o controle da própria atenção acaba perdendo aos poucos o controle da própria vida. Cuidar de si também é escolher onde você coloca a sua energia, porque aquilo que recebe a sua atenção cresce, e aquilo que você alimenta todos os dias acaba moldando quem você se torna. Mas existe algo que nem uma boa noite de sono consegue resolver. Você pode dormir bem, comer bem, treinar, fazer tudo certo, e ainda assim continuar carregando um peso por dentro, porque existem dores que não desaparecem quando são ignoradas. Elas apenas ficam em silêncio, esperando o momento de serem ouvidas. Sinta o que sente. Sentimentos não matam. Chorar não mata. Gritar com o travesseiro na cara não mata. Agora, ignorar o que você sente pode te destruir de dentro para fora. Durante muito tempo, fomos ensinados a esconder o que sentimos. Seja forte. Não demonstre fraqueza. Isso é coisa da sua cabeça. Sem perceber, muita gente cresceu acreditando que sentir era um problema. Mas não é. O problema começa quando você transforma cada emoção em uma inimiga. Carl Jung dizia uma frase que continua atual até hoje: aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você tenta empurrar uma emoção para debaixo do tapete, mais força ela ganha. É como uma bola tentando ser empurrada para o fundo de uma piscina. Enquanto você faz força, ela permanece ali. Mas basta soltar. Ela volta com tudo. É exatamente assim que muitas emoções funcionam. Você evita falar sobre aquela perda. Finge que superou aquela decepção. Sorri quando por dentro está desmoronando. E acredita que isso é seguir em frente. Mas seguir em frente não é fingir que nada aconteceu. É olhar para o que aconteceu sem fugir. Existe uma grande diferença entre sentir uma emoção e deixar que ela controle a sua vida. Sentir tristeza não faz de você uma pessoa fraca. Sentir medo não faz de você um covarde. Sentir ansiedade não significa que você fracassou. São emoções humanas. Todos nós passamos por elas. O sofrimento aumenta quando começamos a lutar contra aquilo que já está acontecendo dentro de nós. Às vezes, tudo o que uma emoção precisa é ser reconhecida, nomeada, compreendida. E então, aos poucos, ela perde a força. Porque emoções ignoradas costumam encontrar outras maneiras de aparecer, no corpo, na irritação constante, no cansaço que parece não passar, na dificuldade para dormir, ou naquela sensação de vazio que você não consegue explicar. Por isso, cuidar da saúde emocional também é um ato de coragem. É admitir quando algo não está bem. É pedir ajuda quando necessário. É entender que ninguém precisa carregar tudo sozinho. E existe uma pergunta que vale a pena fazer de vez em quando: o que eu estou sentindo e por quê? Essa pergunta simples pode revelar mais sobre você do que anos vivendo no piloto automático. Porque quando você para de fugir das próprias emoções, você começa a entender quem realmente é. E isso nos leva ao último conselho, talvez o mais importante de todos. Porque a verdade é que você não nasce pronto. Você se constrói, um dia de cada vez. Você se constrói. Você não se encontra? Você se constrói, dia após dia, com o que é bom, com o que é ruim, com aquilo que você não entende e se pergunta: que diabo está acontecendo? Talvez esse seja o maior equívoco da nossa geração.
Acreditar que em algum momento vamos simplesmente nos encontrar, como se existisse uma versão perfeita de nós mesmos esperando para ser descoberta. Mas a vida não funciona assim. Ninguém acorda, olha no espelho e pensa: finalmente descobri quem eu sou. A identidade não aparece pronta. Ela é construída. E essa construção acontece nas pequenas escolhas. Na disciplina de levantar quando ninguém está olhando. Na coragem de dizer não quando seria mais fácil agradar. Na decisão de continuar, mesmo quando o caminho parece confuso. Nietzsche dizia que tornar-se quem você é uma das tarefas mais difíceis da existência, porque exige abandonar versões antigas de si mesmo, e isso dói. Cada fase da vida pede uma nova versão de você. A pessoa que você era aos 15 anos não poderia resolver os problemas que enfrenta hoje. Assim como a pessoa que você é hoje talvez ainda não seja suficiente para viver a vida que deseja daqui a 5 anos. E tudo bem. Crescer significa exatamente isso. Aceitar que você está em constante transformação. Existe uma frase muito conhecida que diz: a vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ela parece simples, mas guarda uma verdade importante. Quase ninguém muda completamente em uma semana, nem em um mês. A mudança acontece em silêncio, um hábito de cada vez, uma conversa difícil de cada vez, uma decisão madura de cada vez. É assim que uma nova identidade começa a nascer. Não através de grandes promessas, mas de pequenas atitudes repetidas diariamente. Viktor Frankl acreditava que a vida nunca deixa de fazer perguntas para nós. Todos os dias ela pergunta: quem você escolhe ser hoje? E a resposta nunca está nas palavras, está nas ações. Porque não é aquilo que você diz que constrói quem você é aquilo que você faz repetidamente. Então, pare de esperar o momento perfeito. Pare de acreditar que um dia acordará completamente preparado. Esse dia provavelmente nunca chegará. Você constrói confiança, agindo. Você constrói coragem, enfrentando o medo. Você constrói disciplina, praticando disciplina. Você constrói autoestima, cumprindo as promessas que faz para si mesmo. É assim que uma vida muda. Não de uma vez, mas todos os dias. E antes de terminar, quero deixar uma última reflexão. Às vezes você não está triste, está exausto, não está sem propósito, está há dias dormindo mal, não está perdido. Só passou tempo demais vivendo para os outros e tempo de menos olhando para si mesmo. Por isso, seja paciente com a pessoa que você está se tornando. Você não precisa resolver toda a sua vida esta semana. Só precisa dar o próximo passo, depois outro, e mais outro. É assim que toda a transformação acontece. Se este vídeo fez você refletir, escreva nos comentários a palavra responsabilidade. Quero saber quantas pessoas chegaram até aqui dispostas a assumir a própria vida e construir uma versão mais consciente de si mesmas. E se você gosta de conteúdos sobre psicologia, filosofia e desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal. Toda semana exploramos ideias que ajudam você a compreender melhor a mente humana e viver com mais propósito. Porque, no fim das contas, ninguém pode construir a sua vida por você. E talvez essa seja a notícia mais assustadora, mas também a mais libertadora de todas.